Livro de Lucas, capítulo 6. Nós leremos do versículo 39 ao 41. Lucas, capítulo 6, a partir do verso 39, então. Jesus lhes contou também uma parábola. Será que um cego pode guiar outro cego? Não é fato que ambos cairão num buraco? O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for instruído, será como o seu mestre. Por que você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio olho? Como você poderá dizer a seu irmão: deixe, irmão, que eu tire o cisco que está no seu olho, se você não repara na trave que está no seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Que Deus abençoe a sua palavra e provoque algo novo em nós hoje. Amém? Senhor Deus e Pai, nós aqui entregamos a Tua palavra. Te pedimos, Senhor, fala a cada um de nós, no mais profundo de nossos corações. Que não saiamos daqui da mesma maneira que entramos, mas que tenhamos uma experiência nova contigo. Em nome de Jesus. Amém. Hoje eu quero fazer aqui com vocês um ensaio sobre a cegueira. Esse texto, essa parábola começa falando de cego. 2 cegos. Como podem 2 cegos guiar um ao outro? E neste ensaio de hoje, eu quero destrinchar a cegueira, porque tem muitas coisas que nós podemos aprender através da cegueira. Para que nós, se ainda não vemos, possamos enxergar. E se nós já vemos, não deixemos de ver. Ou ainda, se porventura já perdemos a visão, não caiamos no erro de pensar que ainda somos capazes de enxergar, porque essa é a cegueira mais perigosa. Mas antes de falarmos da falta de visão, vamos entender primeiro o que é ver. O que é ver? Se a gente pensar na medicina, o que é ver? O que é visão? A gente aprende desde pequenininho. O meu mais novo já aprendeu na escola os sentidos. Não é? Nós temos 5 sentidos, e dentre eles, a visão. O que é a visão? A visão nada mais é do que a nossa percepção do mundo através da captação de luz. A gente capta a luz através dos nossos olhos. Essa luz forma uma imagem na retina. Essa imagem se transforma em impulso nervoso e vai até o nosso cérebro. No cérebro é decodificada a imagem, e então eu vejo. Isso é a visão. Concordam? Então, se acontece qualquer coisa em qualquer um desses estágios, algo que me impeça de ver, algo que distorça a imagem que está sendo configurada, algo que me impeça de decodificar a imagem, qualquer coisa que aconteça em um desses estágios me causa cegueira. E quando nós pensamos na visão através da palavra, porque aqui Jesus, quando fala sobre esses cegos, ele não está falando de uma visão física, mas ele está falando de uma visão espiritual.
E quando nós pensamos na nossa visão espiritual, o que é ver? E eu diria para vocês hoje que ver é crer. Por quê? Porque a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Então, quando eu creio, eu consigo ver o que eu ainda não posso enxergar. Então, em termos espirituais, ver é, em primeiro lugar, crer. E quando eu creio, eu conheço o autor da minha fé. Quando eu creio, eu conheço a Deus. Então, ver é conhecer a Deus. Pois como o próprio Jesus disse lá em João, quem me vê, vê o Pai. E se eu vejo o Pai, e se eu vejo Jesus, ver também é sentir o amor dele por mim. Ver é ter uma convicção do amor que Cristo tem por mim. E através desse amor, aprender a amar como Ele ama. Podemos dizer então que o verdadeiro ver é ver com o coração de Cristo. Isso é ver de verdade. É através das lentes dos seus olhos de amor. Quem ama, vê a Deus e busca estar com Ele o tempo todo. E quanto mais firme é o nosso relacionamento com Ele, mais inevitável é revelar o amor de Deus a todo mundo. Para que isso aconteça, eu preciso então ter uma visão perfeita. Uma visão que não é deturpada. Uma visão que não é contaminada. Uma visão que não é bloqueada. Porque quando acontece qualquer falha naquele processo que a gente falou antes, ou na captação da luz, ou na formação da imagem, ou na decodificação da imagem, o que nós vemos não é Deus, mas sim o nosso eu, mas sim a carnalidade, mas sim o engano, até que se caia no buraco. Nessa parábola, Cristo nos leva a pensar nessa cegueira espiritual, que é tão perigosa, não só porque nós nos empurramos para o buraco, mas porque muitas vezes levamos outros conosco. Eu acho muito interessante que nesta parábola, ele não bota um, mas ele bota dois. E ele questiona justamente isso. Como podem dois cegos? Como eu posso abrir os olhos de alguém? Como eu posso tirar o cisco dos olhos de alguém se o meu próprio olho está cheio de trave? Se eu for tentar tirar o cisco do olho do outro sem enxergar, o que é que vai acontecer? Eu vou machucar. Eu vou lesionar a córnea. Não é isso que acontece? Se você tenta cutucar ali, não vai dar certo. Então, eu preciso estar enxergando perfeitamente para que eu possa, assim, ser um instrumento nas mãos de Deus. Pensando, então, nas cegueiras físicas que existem, eu quero aqui traçar com vocês alguns paralelos interessantes. E a primeira causa de cegueira física seria uma cegueira de nascimento. Uma pessoa que já nasce sem enxergar. Essa pessoa nunca conheceu a luz.
A sua percepção de mundo é totalmente adaptada aos seus outros sentidos. Ela não conheceu a luz. E essa pessoa, ela tem consciência de que é cego. Essa ela não vai se enganar. Ela sabe que ela está sem visão. Ela tem consciência de que algo falta a ela. E costumeiramente, essa pessoa procura algo para passar a enxergar. Estou fazendo já um paralelo aqui espiritual. Quem seriam, então, os cegos de nascença? Todos nós, antes de conhecer a Cristo. Porque se visão é captação da luz, eu preciso da luz para ver. Se eu não conheço a luz, cego eu estou. Então, todos aqueles que ainda não creem, simbolicamente, são esses cegos congênitos, que precisam da revelação de Cristo. Eles ainda não creram. E para que creiam, precisam conhecer a verdadeira luz. Pois Jesus disse a respeito de si: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas. Mas para que estes conheçam a luz, é preciso que alguém fale. É preciso que alguém mostre. Pois a gente sabe que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Então, se começamos falando que ver é crer, para crer, eu preciso, antes de tudo, ouvir. E como esses crerão se não há quem pregue? Como esses crerão se a nossa visão estiver comprometida? Existem aqueles que, como nós, já enxergaram a luz. Mas, por algum motivo, a sua visão se perdeu no caminho. É necessário preservar a visão para que não venhamos a cair e não venhamos a arrastar outros conosco. Podemos, então, analisar quais são as possíveis cegueiras que nós, que vemos, podemos acabar adquirindo. E que Deus nos livre disso. A primeira delas, eu diria que é a mais óbvia. É a primeira que eu penso. Qual é a maneira de uma pessoa que enxerga perder a visão? Abruptamente, rápido. Um trauma local. Algo que acabe com a estrutura do olho. Ou um golpe, ou um estímulo muito forte. Ferimento, queimadura, podem causar uma perda total ou parcial da visão. Danificam a córnea, o nervo óptico, a retina. E existe um exemplo bíblico ótimo para falarmos desse tipo de visão. Sansão. Sansão era um homem que, o que guiava ele? Os seus olhos. Sansão se guiava pelo que via. E a Bíblia nos alerta: não sejam sábios aos seus próprios olhos. Porque isso vai nos levar aonde? A um lugar de cegueira. Sansão, ele via a beleza, mas ele não enxergava o perigo que estava atrás da beleza. Sansão, ele via o desejo, mas não enxergava o propósito. Sansão via o exterior, mas se esquecia que ele precisava distinguir o interior. E de visão equivocada atrás de visão equivocada, ele acabou num lugar de morte. Em Provérbios 14, versículo 12, Salomão diz assim:
Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Esse tipo de cegueira representa uma cegueira que vem como consequência do pecado e da desobediência. Por isso eu disse que é uma cegueira que talvez a mais óbvia. E talvez aquela que a gente fale assim, essa é a mais fácil de evitar. É só não pecar. Essa é a mais óbvia. E o interessante é que na vida de Sansão, quando ele perdeu a visão, ele precisou perder a sua visão carnal para aí sim reencontrar a luz que ele precisava para enxergar. Porque a sua visão carnal o afastava da sua visão espiritual. E depois que a sua visão física foi tirada, Sansão sim encontra arrependimento. Sansão é levado à humilhação, ao anonimato, à escuridão. E só nessa escuridão é que ele reencontrou a luz. E voltou então a crer. Porque ele conseguiu ouvir. Não o seu eu, mas agora a Deus. E ele volta a crer. E com a fé em ordem, ele voltou a ver com o coração. A vida de Sansão nos ensina nesse sentido. Sobre como é importante mantermos a visão. Para que algo tão trágico não precisa acontecer para que nós recuperemos a visão. Mas existem ainda outros tipos de cegueiras que não são tão abruptas, são mais sutis. Elas vão acontecendo. São mais difíceis de perceber. E é a respeito delas que hoje eu quero te incentivar a vigiar. Há cegueiras que vêm lentamente, como aquelas doenças que acontecem no nosso corpo sorrateiramente. O diabetes, que não está controlado, aí começa a fazer uma lesão na retina, aí a pessoa não cuida, aí daqui a pouco a visão está turva. Uma pessoa que tem um diagnóstico de glaucoma, pressão alta no olho, não usa o colírio que o médico passou, não faz o que precisa fazer. O que vai acontecendo com essa visão? Lentamente ela vai se perdendo. Progressivamente ela vai minguando. E se nós formos pensar, o que pode na nossa vida espiritual equivaler a esse tipo de cegueira? Esse tipo de cegueira equivale a quando nós começamos a fechar os nossos ouvidos. Porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos. Quando a gente ouve com os ouvidos tapados, será que a gente ouve? Não. A gente não ouve. E se a fé vem pelo ouvir e eu não ouço, eu vou deixando a minha fé minguar. E quanto menor a chama da minha fé, a minha visão vai se tornando mais fraca. A minha visão vai se tornando mais turva. Pois onde não há luz, há trevas. Há ainda aqueles que não têm nenhuma lesão no olho. Seu olho enxerga perfeitamente. Mas alguma coisa lá no alto, lá no cérebro, lá no centro de comando, impede que a mensagem chegue. Um AVC, um tumor, um trauma, um TCE. É uma cegueira que acontece por dentro do sistema nervoso. Por dentro da mente. Esse tipo de cegueira é como se as coisas começassem a se confundir.
A pessoa não deixa de crer, mas, de repente, já não crê tanto assim, já começa a deixar uma ideia ou outra entrar. É justamente quando nós deixamos que o Deus deste século segue o nosso entendimento. O inimigo, o que ele mais quer é que a gente não veja Deus. Logo, a arte dele é cegar. Essa é a arte dele. Mas ele não precisa cegar a gente rápido, como foi com Sansão. Isso daí dá um susto na gente logo de cara e a gente vai buscar fazer alguma coisa. Então, ele gosta de agir sorrateiramente. E se nós não vigiarmos, nós damos lugar para ele. E quando o brilho da revelação de Deus se apaga, o coração começa a se esfriar. A mornidão é uma cegueira gradual. Não é uma escuridão total. Mas a luz já não aquece como aquecia. A luz já não guia como guiava. A luz já não incomoda. Incomoda no sentido de que quando nós nos colocamos à luz, nós conseguimos ver as imperfeições. Hoje mesmo eu tenho um exemplo. Saí de casa correndo, com pouca luz. Quando cheguei aqui, comecei a tocar no ensaio. Eu olhei para minha roupa e falei, gente, eu botei minha blusa ao avesso. Tive que ir lá correndo antes do culto para trocar. Por quê? Me arrumei com pouca luz. E quando eu cheguei na luz, eu vi. O morno não percebe o quanto já deixou de ver. E essa é a pior coisa, porque ele acha que ainda enxerga. Como a igreja de Laodiceia. O que foi que Deus disse para essa igreja? Você diz, eu sou rico, eu estou bem de vida e não preciso de nada. Quantos de nós não dizem a mesma coisa? Mas você não sabe que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. A pior cegueira é aquela que nos faz acreditar que ainda enxergamos. Mas a boa notícia é que Deus não desiste de nós. Imediatamente, quando ele diz isso para a igreja de Laodiceia, ele já vem com o que devia ser feito. E ele fala, aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente. E o colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Deus repreende aqueles a quem Ele ama. Ele disciplina. Ele está na porta e Ele bate. Mas nós precisamos ouvir a sua batida. E ouvindo, voltar a crer. E crendo, voltar a ver. Para então voltar a sentir. O chamado dele é um chamado à santidade. Por quê? O único jeito da gente não cair nesse engodo dessa cegueira sutil e ardilosa do inimigo. Porque bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E eu chamo a nossa atenção porque não basta começar bem. Quantos começam bem, mas não permanecem bem? E o que o Deus deste mundo quer é enganar muitos que começaram bem. Ele não cega só o ímpio, mas ele cega muito dos que já conhecem a luz. E para que esse engano aconteça, basta que nós amemos mais o presente século do que a sua palavra. Há exemplos nas Escrituras sobre isso. Paulo teve um dos seus discípulos que deixou de andar com ele. Está lá na segunda carta a Timóteo. Está escrito bem assim, ó, Demas
deixou de andar com ele porque amou o presente século. Um cara que andava com Paulo, não era com qualquer um. Andava com Paulo. Mas ele amou mais o presente século. Isso nada mais é do que, gente? Apostasia. A cegueira que causa apostasia, a cegueira que causa indiferença. É uma coisa consciente. É trocar a luz pelas trevas. Não é ignorância, é rejeição. A gente ultrapassa o ponto da visão turva e escolhe viver na cegueira. Talvez para a gente pareça absurdo. Mas, infelizmente, muitos já estiveram como nós e hoje se encontram neste lugar. Existe ainda a cegueira psicogênica. Não tem nada estruturalmente abalado, mas a minha mente diz que eu não enxergo. A minha mente diz que eu não posso ver. Isso pode acontecer por traumas intensos, onde o cérebro simplesmente desliga a visão como forma de defesa. É inconsciente. Essa cegueira acontece quando a alma fecha os olhos para não lidar com o que dói ver. Tem gente que não quer enxergar o próprio pecado, que evita encarar o que precisa mudar, que prefere negar o erro, o chamado ou a verdade, que protege a sua consciência da dor e vai simplesmente se anestesiando. É como Marcos diz, eles tendo os olhos não veem e tendo ouvidos não ouvem. É uma decisão de uma alma machucada. Um exemplo que eu penso para esse tipo de cegueira é o próprio Adão, quando ele teve consciência do pecado. Ele se achou tão indigno que ele preferiu não olhar para Deus, ele se escondeu. E Jesus, ele quer restaurar esse tipo de cegueira também, não por força, mas nos mostrando pela verdade e pelo amor que ele tem a cura para isso. Ele não nos obriga a ver, mas ele cura os nossos traumas para que nós desejemos ver novamente. E o último tipo de cegueira dessas adquiridas seria um tipo de cegueira por intoxicação, envenenamento. Tive contato com alguma substância, metanol, chumbo, álcool, drogas, alguma coisa que em excesso pode danificar permanentemente ou temporariamente o nosso nervo óptico. Simbolicamente, esse tipo de cegueira representa a contaminação espiritual. O olhar poluído, corrompido, enganado. Ela nada mais é do que o resultado de se absorver as coisas do mundo sem filtro. Precisamos tomar cuidado. A Bíblia diz que tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. Quando nós deixamos o mal entrar, a nossa visão fica distorcida. E acontece como Isaías alerta lá em seu livro. Ai do que ao mal chamam bem e ao bem mal. Dos que fazem luz, a escuridão, e da luz, fazem escuridão. O único antídoto que restaura a visão deturpada e contaminada é o colírio de Cristo. É a sua palavra. É o que nos faz discernir o que é dele e o que não é. E depois de tantos tipos de cegueira, nós poderíamos pensar, mas como? Como nós podemos nos livrar de tantas possibilidades de contaminar,
de deturpar, de comprometer a nossa visão. Na própria parábola que nós lemos, Jesus Cristo dá o pulo do gato. Como uma visão comprometida pode ser restaurada? E no versículo 40 ele diz: o discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como o seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, todo aquele, porém, que buscar o conhecimento de Deus, todo aquele, porém, que buscar a santidade, que ler a palavra, que permitir que a palavra se reflita no seu rosto como um espelho, todo aquele, porém, que isso fizer, será como o seu mestre. Quem é o mestre? Jesus Cristo. Logo, o segredo para termos a visão restaurada e para mantermos bem nítido o que estamos vendo é buscar ser como Ele. Dia a dia, instante após instante, com constância, com vigilância e com esmero. Quem vê como Cristo vê, anda como Cristo anda. E quem deixa de ver como Ele vê, cai como um cego guiando outro cego no buraco. E para nós vermos as minúcias de como fazer isso, eu quero ir com você até a segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro, a partir do versículo 3, capítulo 1, a partir do versículo 3, fala justamente sobre a prática das virtudes cristãs e os seus resultados. Como então eu posso manter a minha visão íntegra? É só fazer o que o Pedro falou aqui, gente. É fácil. É fácil? Não é fácil. Não é fácil, mas a gente tem aqui o que é para fazer. Fácil não é. Mas por que a gente consegue? Ele já vai começar falando. Pelo poder de Deus, nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Não é pelo meu poder. Pelo meu poder, o que vai acontecer? Cegueira. Se eu começar a andar pelos meus próprios olhos, eu estou fadada à cegueira. Então, não é pelo meu poder, mas é pelo poder de Deus. Pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Eu não posso me contentar a conhecer Deus superficialmente. Eu preciso me aprofundar em conhecê-lo. Sempre há mais, gente. Ele sempre tem mais uma coisinha para se revelar para você. Ele sempre tem mais uma coisinha para mostrar em você que você precisa mudar. Então, sempre há um algo a mais. Quando não tiver mais, ele vai chamar. Se você estiver pronto, ele vai te chamar. Por meio delas, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Por meio de quê, gente? Por meio do conhecimento de Deus. Por meio do conhecimento das promessas. Eu preciso entender quais são as promessas de Deus para a minha vida. Eu preciso entender quais são os mandamentos de Deus para a minha vida, para que aí sim eu me torne coparticipante da natureza divina. E sendo um com Ele, eu veja como Ele. E vendo como Ele, eu ande como Ele.
E andando como Ele, eu haja como Ele. E sinta como Ele. O grande perigo é que nós estamos parando de ouvir, parando de ver e parando de sentir. E anestesiados estamos simplesmente alheios. Alheios à nossa família, alheios à nossa comunidade, alheios aos que estão lá fora clamando por alguém que lhes apresente a luz, alheio até a mim mesmo, que preciso do meu devocional, que preciso do meu pão diário. Seguindo, versículo 5. Por causa disso, concentrando todos os seus esforços. Não é de qualquer jeito. É como? Concentrando todos os seus esforços. Precisa ter algo que parta de mim. É um esforço que eu preciso fazer. E assim, acrescente a fé de vocês. Acrescente a fé que vocês têm à virtude. A virtude ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, o amor. Porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam inativos, nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele que não tem estas coisas é cego, vendo só o que está perto, e se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação e a eleição de vocês. Porque fazendo assim, vocês jamais tropeçarão. Porque assim nós teremos visão. Aqui nós temos um resumo do que nós precisamos fazer. Aqui nós entendemos que ver não é o fim da jornada, mas ver é o começo dela. É o começo de uma caminhada com Cristo. E até para aqueles que, graças a Deus, têm se esforçado e têm mantido essa visão nítida, até para esses, Deus tem mais. Deus quer aprofundar a sua visão, como quem ajusta a lente. Fotógrafa de plantão, não é? Como quem ajusta a lente. Ele quer dar um foco especial para você. Para que você aprenda a enxergar com mais nitidez, com mais sensibilidade, com mais revelação de quem Ele é. Assim como Eliseu orou pelo seu servo e falou: Senhor, abre os olhos para que ele veja. Essa é a oração que eu faço hoje pela gente. Que nós possamos ver além, porque há mais de Deus para ser visto. Hoje eu não sei qual é o estado da sua visão. Mas eu sei que Cristo quer te fazer enxergar a verdade. Ele te chama pelo nome para que você, com ouvidos abertos, ouça. E ouvindo, creia. E crendo, veja. E vendo, sinta o amor perfeito com o qual Ele te amou. E sentindo esse amor, aprenda a amar. E hoje eu tenho alguns convites para fazer a você. Porque cada um de nós encontra-se num estado diferente de visão.
E hoje, se você nunca conheceu a luz, hoje é o dia de você ter um encontro que vai mudar a sua história. Se você nunca conheceu a luz, hoje Cristo se apresenta para você e diz: meu filho, eu sou a luz, e aonde eu estou não há trevas. E para que você receba essa luz, basta você dizer: eis-me aqui, Senhor. Eu quero andar na luz. Se você já conhece a luz, mas por algum motivo a sua visão anda confusa, turva, invertida, distorcida, hoje Deus quer restaurá-la. Ouça Deus bater a porta. Ouça Deus chamar. Ouça a palavra da vida, a voz da verdade que alimenta a fé e abre os olhos. Porque se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. E se você já conhece a luz e tem mantido para a glória de Deus a sua visão com nitidez, Deus também te chama hoje, mas para aumentar a definição da sua imagem. Para te levar a enxergar com mais perfeição, com mais profundidade, através da revelação da sua palavra. Então, se hoje você quer sair deste lugar de cegueira, ou se você quer romper de uma vez por todas com esse estado, eu te convido a se colocar de pé para orar comigo. Eu vou chamar o grupo de louvor para já vir para cá também. Posso dar trabalho para o câmera? Eu te convido então a orar comigo. Cristo nos chama para viver uma vida à luz da sua palavra. Cristo nos chama para enxergar o seu amor, o seu perdão, a sua bondade. Senhor, nós te pedimos, unge os nossos olhos. Unge os nossos olhos com o teu colírio hoje, Pai. Que nós possamos sair do lugar de engano. Que nós possamos ver com nitidez. Que nós possamos restaurar a nossa sensibilidade. Sabemos, Senhor Jesus, que sozinhos nada podemos fazer. Mas contigo, nós podemos todas as coisas. Então, Senhor, hoje nós pedimos, abre os nossos olhos. Mas antes de abrir os nossos olhos, nós te pedimos, dá sensibilidade aos nossos ouvidos, para que estejamos sensíveis à tua voz. Queremos ver, Senhor. Queremos sentir. Queremos, ó Pai, enxergar com nitidez, não apenas para ver, mas para ver como tu vês. Te pedimos, Senhor, que a tua luz volte a brilhar em nós. E como uma oração, nós queremos dizer, abre os nossos ouvidos para te ouvir. Abre os nossos olhos para te ver. Abre os nossos corações para te sentir. E assim voltar diariamente ao primeiro amor. E assim me apaixonar como se fosse a primeira vez por ti. Perdendo o sono,
queimando de amor por Ti, não me conformando em não fazer mais, não me conformando em buscar mais de Ti. Nós Te pedimos, Senhor, faz algo novo na Tua igreja hoje.